Netflix vai deixar de oferecer plano básico para novos assinantes no Brasil. Pois é, a Netflix anunciou ontem mudanças nos seus serviços, inclusive aqui para o Brasil. Para nós brasileiros, o grande impacto é o fim do modelo básico de assinaturas já a partir da próxima semana, mas isso só para novos assinantes. Esse é aquele modelo de assinatura em que você pode assistir em HD, qualidade HD, em apenas uma tela e paga R$ 25,90 por mês. No comunicado, a Netflix também anunciou que a Alemanha, Austrália, Espanha, México e Japão também vão passar pelo mesmo fim de modelo do plano básico de assinatura. Já países como Estados Unidos, França e Reino Unido tiveram os valores do seu plano básico e do chamado plano Premium aumentados já a partir da próxima semana também. Tá, mas aí você me pergunta qual que é a origem dessas medidas? Por que a Netflix está fazendo isso? Vamos analisar. Vamos lá para a matéria não assinada no G1 de ontem. A eliminação do plano básico para membros novos já foi adotada pela Netflix em outros países, como Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Canadá. Segundo o streaming, a medida ajudou a impulsionar assinaturas nos demais pacotes da plataforma, como o padrão com anúncios, que no Brasil custa R$ 18,90 por mês. A prioridade imediata, conforme a empresa, é construir uma associação de anúncios para que a Netflix se torne uma compra essencial para anunciantes. Tá, voltamos à pergunta. Por que a Netflix está fazendo isso? Em abril, lá na escotilha, nós noticiamos que a Netflix estava tomando algumas medidas de caráter impopular, tentando reverter alguns números fracos, a estoura da bolha e a perda de assinantes. Na mesma época, o jornalista Ricardo Feltrin tinha dado uma notícia exclusiva no UOL, mostrando que um relatório do Ibope estava mostrando que o segmento de streaming tinha estagnado no Brasil, ainda que em patamares bastante elevados. De acordo com aquele relatório, cerca de 20% dos lares brasileiros passavam 24 horas consumindo seus produtos das plataformas de streaming. O valor é considerado alto porque ele reflete cerca de 60% do que é a audiência, por exemplo, da Globo, que é a gigante de televisão no Brasil. A gente precisa levar em consideração o seguinte cenário quando a gente vai analisar essa situação. É uma empresa de capital aberto, ou seja, ela possui ações na bolsa de valores e, por conta disso, ela precisa dar resultados para os seus acionistas. Nesse período, a gente não pode esquecer que nós passamos por uma pandemia e tem uma grave crise financeira global que vem assolando grandes empresas e causando inúmeras demissões e crises, em especial entre as Big Techs. E nesse caso, a Netflix não é uma empresa diferente. Algumas medidas foram tomadas para evitar o contínuo fim de projetos. Uma das medidas tomada pela Netflix foi o aumento dos valores. E a segunda, começou no modelo beta, só em alguns países, especialmente no Canadá, foi o fim do compartilhamento de senhas. Para nosso desgosto, foi uma medida que deu certo, seguida do modelo com anúncios, ou seja, uniu o útil ao agradável, pelo menos para ela. Agora, como eu disse, a Netflix acredita que essas medidas de subir valores, fim de compartilhamento, fim de alguns planos de assinatura são muito melhores do que interromper os seus projetos. Em especial porque ela acredita que assinantes que poderiam se desmotivar pelo fim do compartilhamento de senhas ou aumento de valores migrassem de um plano para outro. É ponto pacífico entre os diretores que, inclusive, essas medidas podem fazer que os assinantes descontentes com o fim de compartilhamento ou com aumento de preço nos planos mais elevados migrem para um modelo com anúncios, o que permitiria a gigante do streaming conseguir uma segunda fonte de renda. Quer dizer, segunda fonte de renda se comparado para nós, mas para ela uma fonte de renda primordial. Complicado, né? Eu vou deixar os links que eu citei aqui nesse vídeo na descrição, tá certo? A gente se vê por aí. Oi, eu sou Alejandro Mercado, um dos fundadores e editores da Escotilha, um jornal online com foco em cultura. Nós surgimos lá em 2015 e desde então nos tornamos uma das referências na cobertura do jornalismo cultural brasileiro. Na Escotilha, além de tratarmos as mais diferentes expressões artísticas, nós também cobrimos as políticas públicas culturais do Brasil. A Escotilha é um lugar em que o público encontra críticas, análises, entrevistas e reportagens. E para os próximos meses, queremos trazer mais conteúdo, também em áudio e vídeo. Para que isso seja possível, precisamos do seu apoio através do nosso financiamento coletivo no Apoia-se. Com o dinheiro arrecadado, será possível manter uma estrutura mínima de redação e investir em novos formatos, fortalecendo cada vez mais o nosso jornalismo. A Escotilha precisa do seu apoio. Contamos contigo!